Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do TT. E na aula de hoje eu vou te explicar como se tornar uma consultora em amamentação. Essa já é a nossa aula número 73 e eu tô muito feliz por isso porque o ano tá acabando e ao longo desse ano de 2021 nós fizemos 73 aulas do TT. Isso é para comemorar, né? Um grande acontecimento, uma grande conquista e eu fico muito feliz de poder vir aqui falar sobre amamentação, sobre o trabalho fonoaudiológico nessa área que me encanta, né? Tanto a fonoaudiologia quanto a amamentação ganharam o meu coração e eu espero que ganhe o seu também. Então, se você deseja se tornar uma consultora de amamentação ou se você já trabalha com amamentação, mas ainda não se posicionou enquanto consultora, essa aula é para você. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o passo a passo, né, para se tornar uma consultora de amamentação. O que é que você precisa saber, né? O que é uma consultora em amamentação, né? O que é a consultoria em amamentação? Então, vamos lá. E muita gente tem falado pra mim, né, lá quando eu faço os conteúdos nos stories, muitas pessoas acabam me respondendo por direct que ainda não sabe como se posicionar enquanto consultora de amamentação, né, o que coloca no currículo, né, o que fala, é consultora, é fonoaudióloga, né, é só consultora, é só fono basta. Então hoje eu tô aqui pra te explicar também esses detalhes. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer o que é a consultoria em amamentação. A consultoria em amamentação é um acompanhamento para o estabelecimento da amamentação ou para a superação de alguma dificuldade, né, durante aí o processo do aleitamento materno. Então, o consultor de amamentação, ele pode acompanhar as famílias lá desde a gestação, desde o momento que essa mulher descobre que está grávida e aí decide se preparar para amamentar. Então, o consultor pode preparar e eu sempre digo que esse é o melhor momento, porque uma mulher que chega mais preparada para poder amamentar, né, logo que o bebê nasce, ela sofre menos, né, com as surpresas, ela é menos pega de surpresa e isso facilita no processo, né, no processo do puerpério, inclusive. Então, é muito importante esse acompanhamento desde a gestação. E aí, a consultora, ela pode acompanhar aí essa família durante todo o processo do aleitamento materno, inclusive até o momento do desmame, né? As famílias que resolvem fazer o desmame gradual, que é o processo realmente de desmame quando a mãe já não se sente mais confortável para isso, né? E deseja iniciar o desmame, essa consultora pode orientar a maneira, né, mais confortável para essa dupla, uma maneira que seja mais assertiva, de forma a não ser brusco para essa criança, né, e não ser também um desmame precoce. Tá ok? Então, durante esse processo, né, que às vezes é do início da vida desse bebê, né, ou até os 2 anos, 1 ano e meio, né, vai variar até os 4 anos, tudo isso vai variar de família para família. Durante todo esse processo, o consultor de amamentação, ele pode trabalhar e ele vai realizar um acompanhamento dessa família, né? Claro que cada consultor tem o seu modo de trabalho, então de repente você vai fazer pacotes para trabalhar com essa família, né? Um pacote de um acompanhamento, 2 acompanhamentos, 2 consultas, ou você vai fazer uma consulta só e fazer um acompanhamento online. Então, cada pessoa é livre para fazer, né, para fornecer esse serviço da maneira que se sente mais confortável, mas consultoria de amamentação é isso, é você prestar um acompanhamento para o estabelecimento e para a superação das dificuldades em amamentação, certo? Aí, falando sobre esse tema, a gente precisa entender a importância da consultoria, porque não adianta eu dizer assim, eu trabalho com amamentação, ou então eu quero ser consultora em amamentação, mas eu não tenho muito claro qual é a importância do trabalho da consultoria, né? A consultoria em amamentação tem uma importância gigantesca do ponto de vista de saúde desse binômio, tanto a saúde da mulher quanto a saúde do bebê, porque se essa mulher tem acesso, né, a um profissional que está ali especializado em amamentação, que está atualizado sobre a amamentação, a gente evita, né, o surgimento de mastite, o surgimento de complicações mamárias, o que vai favorecer a saúde dessa mulher, né, saúde biológica e também a saúde psíquica, porque todo esse processo aí do puerpério, do estabelecimento da amamentação é um processo muito sofrido, então contribui para diversos âmbitos aí dentro do quesito saúde da mulher. E também para a saúde do bebê, porque
se a gente promove, né, um aleitamento materno efetivo, esse bebê consegue fazer, né, uma extração de leite efetiva, tá realmente mamando bem, ele começa a ganhar peso e a gente garante a nutrição dessa criança, né? O bebê, ele já nasce aí com um reflexo de sucção, que é um reflexo de sobrevivência, porque ele vai precisar, né, sugar para extrair o seu alimento agora. Não vai ser mais pelo cordão umbilical, né? E a amamentação, ela vem aí para nutrir, né, algo fisiológico realmente natural que existe para que esse bebê continue se nutrindo. Então, a gente promover o aleitamento é a gente promover também nutrição, né, e qualidade de vida para essa criança, porque o leite materno é o melhor alimento que ele poderia receber. Não existe outro alimento, não existe o alimento industrializado, né, não existe nada que seja comparado ao leite materno. Por mais que a gente tenha aí os substitutos, né, as fórmulas, substitutos do leite materno, mas na prática não substitui exatamente igual, porque o bebê não tem acesso, né, aos anticorpos, principalmente esses fatores de proteção que o leite materno tem, que a fórmula não tem. Muitas vezes, né, o bebê tem água, muitas vezes não. O bebê que tem aleitamento materno exclusivo, ele tem a água necessária para suprir as suas necessidades hídricas, né? Com a fórmula, se não tiver a diluição correta, tem um risco maior. Os bebês que estão em fórmula têm risco maior de desenvolver alergias alimentares, né? O leite materno, ele vai favorecer a colonização aí do trato gastrointestinal dessa criança. Então, se esse bebê está em aleitamento materno, isso vai favorecer a ele. Então, a gente precisa entender a importância de um acompanhamento especializado para as famílias e entender o quanto isso vai reverberar na vida, né? Tanto na vida desse bebê, que um dia será um adulto, né? Da vida dessa criança, na qualidade de vida que ele vai desenvolver, e na vida dessa mulher, dessa experiência também dessa dupla enquanto amamentação, né? Existe uma frase de Winnicott, que ele fala exatamente isso, uma boa experiência de amamentação é uma boa base para a vida. Então, isso é extremamente importante, né? Porque se um bebê ele mama bem, ele tem um vínculo, né, mais estabelecido com essa mulher. Isso contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Não só do ponto de vista fisiológico, né, de arcada, oromotor, não só do ponto de vista motor, mas as questões psíquicas e emocionais também. A gente favorece com o estabelecimento da amamentação. É lógico que a amamentação não é o fator preponderante para isso, mas é um dos fatores que contribuem significativamente para isso, tá? Então, existe uma importância enorme de ter um profissional especializado em amamentação acompanhando essa família. Esse profissional pode ser o pediatra? Pode. De repente, o pediatra é consultor em amamentação. Esse profissional pode ser o fonoaudiólogo? Pode sim. De repente, esse profissional tem especialização em amamentação, né? Estuda, se aprofunda sobre a amamentação. Mas não quer dizer que vai ser. Muitas vezes, outros profissionais de saúde não têm, né, esse aprofundamento, e aí é necessário sim que o consultor entre aí nessa jogada para conseguir estabelecer essa amamentação. Muitos pediatras, né, solicitam, né, encaminham para consultoria em amamentação. Muitos fonos trabalham em conjunto com consultores, porque às vezes o fono não é consultor. Eu vou falar mais sobre isso para frente, né? Então é muito importante entender que esse acompanhamento especializado faz a diferença, porque se a gente não tiver, se essa família não tiver acesso a um profissional atualizado sobre a amamentação, ela não vai ter, né, orientações sobre a amamentação, não vai ter acesso a isso, ou vai ter acesso de uma maneira inadequada, com orientações erradas, que vai levar ao desmame precoce. Então, é super importante que, se você trabalha com consultoria, você esteja atualizado. Vou falar mais sobre isso para frente, mas só para a gente já clarificar essa ideia da importância da consultoria no contexto de amamentação e para o desenvolvimento dessa criança, para a saúde dessa mulher, tá? Nem todo curso de amamentação te capacita para consultoria. É super importante falar isso. Por quê? Porque tem muita gente que acha que faz qualquer curso de amamentação já está apto para atuar com a amamentação, e não é bem assim, não. Tem muitos cursos de amamentação por aí que são muito superficiais, que não te dão o embasamento necessário para dizer que você é um consultor de amamentação. E isso aí é algo que vai muito da ética de cada profissional, né? De cada pessoa que decide trabalhar com amamentação, porque não existe nenhuma legislação ainda, né? Que fale que você tem que saber isso ou aquilo para ser consultor. Mas existe uma responsabilidade sobre o seu fazer, né? Sobre a vida dessa família e, como eu falei, sobre a saúde, tanto dessa mulher quanto desse bebê. Então, imagina
Imagina se você se propõe a ser um consultor de amamentação, mas você não tem a formação adequada para isso. Isso vai comprometer o seu trabalho e os resultados daquilo que você pretende, né, almejar com essa família. Então, é muito importante que você sempre tenha muito claro que você precisa de um curso um pouco mais denso para te direcionar para a consultoria em amamentação. Você precisa saber de diversos aspectos, inclusive sobre a história da amamentação. E aí, discorrer aí sobre a amamentação desde quando ela surgiu até como as técnicas que existem até hoje, né? Saber as técnicas, saber como aplicar as técnicas, saber como avaliar, quais são os encaminhamentos, o que é que você precisa de material. E não são todos os cursos que falam isso. Existem cursos específicos para consultoria em amamentação e existem cursos sobre aleitamento materno que sim, te dão uma bagagem muito boa para que você se torne um consultor. Mas isso a gente precisa ponderar, a gente precisa saber quais são os profissionais que a gente está depositando a nossa confiança, né? Dando credibilidade, porque não é todo profissional que está atualizado, não é todo profissional por aí que sabe realmente discorrer sobre a amamentação e manejar a amamentação. Então, é muito importante que você estude bastante, né? Pesquise bastante. Se você deseja seguir nessa área, busque referências nesse assunto, né? Para que você também se torne uma referência no assunto. Não adianta a gente querer, né, ser referência em amamentação, ser um profissional de destaque e a gente não buscar pelo melhor. A gente tem realmente que encher a nossa bagagem de coisas assim que realmente vão falar por nós, né? Que os resultados vão se mostrar na prática. Tá? Então, não é todo curso de amamentação. Inclusive, eu acompanhei uma fonoaudióloga recentemente que estava me falando, né, que teve um curso, fez um curso, e se ela realmente poderia se dizer consultora em amamentação. Mas ela não sabia coisas super importantes que um consultor precisa saber, como, por exemplo, o manejo de lactação, certo? Então, assim, é super importante a gente saber e selecionar cada curso, né? E saber que tem coisas específicas que um curso vai te capacitar que outros por aí não vão, tá? É importante dizer que o consultor não é só o fonoaudiólogo. Tem gente que ainda tem que tá dentro da fonoaudiologia, né? E que por ver isso na faculdade acha que isso é só seu. Não, gente, a amamentação é um saber universal e é transversal a todas as profissões da saúde, certo? Então, muitas das pessoas aí que estão se formando em fisioterapia, medicina, enfermagem, nutrição, vão ouvir falar de amamentação, né? Vão ter uma experiência com isso ao longo da graduação. É super importante. A gente estuda um pouco mais sobre função oral, a gente estuda um pouco mais sobre sucção, estuda um pouco mais. E o nosso estudo é bem direcionado para essa área, né? A gente tem uma visão ampliada sobre o que está acontecendo ali, sobre a dinâmica de amamentação, mas é prepotência nossa achar que é só do fono, não é só do fonoaudiólogo, tá? Então é importante dizer que qualquer pessoa que deseja se capacitar em amamentação, ela se torna apta para se denominar consultor de amamentação. Inclusive, não precisa ser profissional da saúde. Muitas mães que têm experiências aí, amamentação, a sua própria experiência, e querem ensinar outras mães, né, a passar por isso de uma maneira mais tranquila, elas podem fazer um curso e se tornar consultora de amamentação. Então, assim, não está restrito aos profissionais da área da saúde, certo? E qualquer pessoa que deseje realmente se capacitar nesse tema, ela pode estar apta para ser consultor em amamentação, tá? É importante dizer também outra coisa, que parece o que eu disse anteriormente, mas não é, que nem todo fonoaudiólogo é consultor. Eu tinha dito que o consultor não é só o fonoaudiólogo, mas nem todo fonoaudiólogo é consultor em amamentação, tá? Por quê? Porque, assim como eu, muita gente não viu amamentação na faculdade, né? Eu vi muito pouquinho. E tem muita gente por aí, inclusive tem várias alunas minhas que falam isso, né? Vi muito pouco na faculdade, o que a gente aprende na faculdade é muito superficial, eu não me sentia segura. Então, é super importante você entender que nem todo fono é consultor. Se você é fonoaudiólogo e você viu um pouquinho de amamentação ali no estágio, teve até uma pesquisa sobre isso, passou alguns anos vendo a amamentação, você já tem uma bagagem legal. Imagino que sim. Mas você precisa fazer algum curso depois da graduação, né? Algo que te faça aprofundar nesse tema. Porque quando você começa a aprofundar depois da graduação, né? Você às vezes está na residência e já está vendo a amamentação demais e acha que é aquilo ali. É super importante você abrir os seus olhos, né? A amamentação é um tema que a gente precisa estar sempre se atualizando. E se a gente só quer replicar aquilo que as outras pessoas dizem pra gente, a gente não tá fazendo uma prática da maneira mais assertiva, da maneira mais adequada, certo? A gente precisa se atualizar, tá? E tem muito fono por aí que não entende nada sobre esse tema e ainda quer trabalhar com isso. Então, é super importante você
sempre fazer uma análise daquilo que você já sabe, da sua bagagem, certo? Para você se autodenominar consultor em amamentação. E aí eu preciso dizer também que nem todo mundo que se diz consultor é capacitado, gente. Tem muita gente por aí se autodenominando consultor de amamentação, mas não tem capacitação em amamentação, viu muito pouco de amamentação, ou só o fato de ser fonoaudiólogo já diz que é consultor em amamentação, e não é assim, certo? A gente tem realmente que ter um curso a mais, a gente tem realmente que se debruçar. Não existe, gente, uma legislação que diga assim, olha, você precisa ter um curso para ser um consultor, não existe. Mas é sabido entre todos os consultores de amamentação que para você trabalhar com a amamentação, você precisa estudar, certo? E os cursos são a forma mais adequada, né? Direcionada, dirigida para você realmente aprender sobre a amamentação. Então, assim, não dá pra gente tirar as coisas simplesmente da nossa cabeça, não dá simplesmente pra gente achar que vai fazer as coisas certas e não ter ninguém para direcionar a gente. É super importante ter referências atualizadas para te direcionar, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático também. É super importante ter pessoas que façam supervisão com você, né? Se você ainda não tem prática com isso, então ter alguém para pegar na sua mão e te mostrar, olha, não é por aí. Isso faz toda a diferença, né? E aqui eu tô falando mesmo de um lugar que passou por isso, que sabe o quanto isso faz a diferença na prática. Então, a gente precisa saber que é preciso capacitação, certo? Não é todo curso de amamentação que vai fazer você entender esse universo de amamentação, né? O estudo ele é contínuo e ele precisa ser assim, tá? Então, quais são os pré-requisitos básicos, Carol? Você já falou tanta coisa, não pode, não pode, não pode. O que é que pode, né? Quais são, o que eu preciso fazer para me tornar, para ser chamado de consultor em amamentação? A primeira coisa, gente, é entender sobre o estabelecimento da amamentação, certo? Como é que realmente uma amamentação se estabelece, né? Pega correta, posicionamento adequado, quais são as técnicas, entender sobre a superação de dificuldades. Para eu entender sobre superação de dificuldades em amamentação, eu preciso conhecer quais são as dificuldades em amamentação. E pasmem vocês, são inúmeras, né? Tem muitas por aí que eu não fazia ideia de que existiam, mas que muitas mães acabam sofrendo, né? Você já ouviu falar sobre fenômeno de Raynaud? Você já ouviu falar sobre greve na amamentação? Então, existem muitos termos que são novos e que estão sendo estudados, né, mais recentemente, mas que nem todas as pessoas conhecem. E muitas pessoas que trabalham com amamentação acabam não conhecendo isso, né, porque ainda está desenvolvendo uma prática mais desatualizada. Então, é super importante entender isso, tá? Primeiro ponto, eu preciso saber do que eu tô falando. Segunda coisa é você saber manejar a lactação. Não adianta eu dizer que eu sou consultor em amamentação e eu só saber pegar correto posicionamento. Isso não é manejar, não é só isso que é manejar a amamentação, tá? Então, eu preciso saber sobre lactação. O que é saber sobre lactação? Saber sobre produção de leite materno, entender sobre doação de leite materno, sobre armazenamento de leite materno, né? Toda essa história da lactação, a fisiologia da lactação, eu preciso entender para ser chamada de consultora em amamentação. Se você não entende isso, revise muito os seus conceitos. É claro que existem consultores por aí, né, que já têm um conhecimento bem aprofundado, mas minimamente eu preciso entender de lactogênese. Eu preciso saber quais são os hormônios que estão atuantes ali. Como é que eu vou orientar essa mãe sobre um galactogogo? Eu não sei nem o que é galactogogo, né? Como é que eu vou orientar essa mãe sobre complementação de leite materno? O bebê não tá ganhando peso e tal, eu quero trabalhar com a amamentação. Então, a gente precisa entender sobre lactação, tá? E saber manejar, não é só entender, saber manejar. Também a gente precisa entender que a consultoria, ela pode se estabelecer em qualquer parte da amamentação. Tem muitas pessoas que acabam achando que consultoria de amamentação é ali só quando o bebê nasce. Não, né? O melhor momento é na gestação e, assim, quando o bebê nasce é fundamental, né? Quando a mãe retorna ao trabalho, existe um trabalho específico. Na introdução alimentar, o consultor pode ajudar a mãe a manter o aleitamento materno, né? No retorno ao trabalho, na ida da criança à escola, né? Nessas rotinas que vão mudando de acordo com a fase que esse bebê se encontra, a consultoria em amamentação vai ser super importante para ajudar, auxiliar essas famílias nesse processo de manutenção da amamentação, certo? E aí entender também que existe um trabalho de consultor de amamentação que também é ali no finalzinho da amamentação. Não é só trabalhei com a mãe e larguei lá.
né? No final da amamentação também, essas mulheres sentem dificuldades, então existe uma oportunidade de trabalhar com desmame gradual, de ensinar qual a melhor forma, a forma mais gentil, né? O desmame gentil que se fala, qual a forma mais gentil para essa mulher e esse bebê, né? Para isso não ser algo frustrante que vá realmente trazer muita frustração para a mulher e que vá ter tantos danos assim, né? Para a mulher e para o bebê. Então existe um desmame que é feito da forma mais gentil, certo? E aí, quando eu falo assim, gente, que a consultoria ela ainda não é regulamentada no Brasil, não existe uma lei que direciona isso, eu quero dizer que realmente, aqui no Brasil, a profissão consultor em amamentação ainda não está ali na classificação brasileira das ocupações. Mas é uma profissão extremamente importante, não deixa de ser uma profissão por isso, né? E não deixa de ser fundamental por isso. Então, a gente ainda não tem uma legislação que fala sobre isso, né? Porque é algo ainda novo no Brasil, mas fora daqui, o consultor de amamentação é o consultor de amamentação, né? Existe até classificação internacional para isso, né? Existem até consultoras que têm essa certificação internacional de consultor em amamentação. E existem órgãos, né, nacionais e internacionais que falam sobre a amamentação e sobre a importância do acompanhamento e amamentação. O Brasil tem a maior rede né, de bancos de leite humano. É aqui no Brasil. Isso já é um avanço muito grande em relação a outros países, embora a gente não tenha ainda uma lei que fale sobre esse profissional que trabalha com a amamentação. Mas é sabido, né, aí dentro do SUS a gente tem isso sabido, de que o aleitamento materno é algo essencial para a vida da criança, né, para o desenvolvimento da criança, principalmente daquelas populações menos favorecidas, em que o leite materno vai ser o melhor alimento para conseguir nutrir essa criança, conseguir uma maior taxa de sobrevivência, né? A gente melhorou muito isso. A taxa de mortalidade infantil diminuiu demais com as campanhas de aleitamento materno. Então, existe um trabalho aí grande ainda para ser feito. É super importante esse trabalho. Dá para viver só de consultoria e amamentação, né? Consultoria de amamentação, infelizmente, ainda não é algo que está disponível para todos, que todo mundo consegue ter acesso, porque ainda faltam profissionais qualificados e não é um serviço muito baratinho, não, né? Porque despende muito tempo do profissional, despende muitos materiais que não são baratos, o investimento em curso ainda não é algo muito acessível. Então, não são todas as famílias que têm acesso a uma consultoria de amamentação, mas é algo que a gente precisa cada dia mais divulgar, disseminar para que seja realmente um trabalho que vá transformar a história de amamentação das famílias. Certo? E aí existem, eu não vou entrar nesse mérito, né, de políticas públicas que precisam melhorar em relação à amamentação, a promoção do aleitamento materno, né? Porque não é interesse da indústria, não é interesse muito das pessoas aí que detêm dinheiro fazer propaganda sobre aleitamento materno, porque isso vai reduzir o uso de fórmula, reduzir o uso de bico artificial, né? E muitas vezes as pessoas não querem isso. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, tem essa responsabilidade de promover o aleitamento materno como melhor fonte de nutrientes para essa criança, né? E algo que vai promover as melhores bases aí para o desenvolvimento neuropsicomotor, de fala, desenvolvimento alimentar dessa criança também. Então, é fundamental esse trabalho, certo? Se você deseja se tornar uma consultora de amamentação, assiste aqui as minhas aulas. Eu disponibilizo aula toda semana sobre atuação fonoaudiológica em amamentação, sobre aleitamento materno, certo? E a gente tem muito para discutir sobre isso, tá bom? Um abraço para você e eu espero você na próxima aula do TT. Até lá!